doutora Débora, doutor Felipe, uma queixa muito grande dos beneficiários, das pessoas que procuram a Previdência, é de que as perícias têm sido extremamente contrárias aos interesses dos beneficiários, que a pessoa, mesmo doente, os peritos médicos estão dando alta, tá? E o que fazer nessa situação? A questão das perícias médicas, na verdade, o grande vilão do INSS é a figura do perito, né? Para o cidadão, o perito é a fonte de todo o mal. O mal personificado do INSS é o perito médico, né? Que está lá, é um trabalhador, né, pessoal? Ele está lá fazendo o trabalho dele. Mas o que a gente percebe é que, especialmente nos últimos anos, a perícia está ficando rigorosa demais, né? Então, nós recebemos no escritório pessoas que chegam chorando, dizendo: olha, eu estou com um problema muito sério, eu estou com os exames aqui e o perito disse que eu estou apto a trabalhar. Acontece por uma série de motivos. A gente não sabe exatamente se os peritos eles têm alguma preocupação em conceder demais ou não. A gente não sabe disso, a gente espera que não. O que a gente sabe é que os peritos, embora tenham treinamento para fazer o que fazem, os peritos, em regra, têm exceções, mas em regra não são especialistas naquele caso que está sendo atendido. Eles são peritos, eles são especialistas em perícia. Alguns peritos, sim, são especialistas em alguma área, existem, né? Mas não é porque eu tenho um problema psiquiátrico que o meu perito no INSS vai ser um psiquiatra. Não é porque eu tenho um problema cardíaco, né, que vou ser atendido por um cardiólogo. Não, vai ser atendido pelo perito, né? E por vezes, e é bem comum, e tem sido cada vez mais comum, o perito diz: muito embora o teu médico esteja dizendo que tu não pode trabalhar, eu acho que tu pode, volta para o trabalho. E aí fica um empurra-empurra, né? E aí muitas vezes o segurado não é aceito na empresa, né, doutor? Não passa, quando se trata de segurado empregado, não passa no exame admissional. O médico da empresa diz que ele está inapto, o médico do INSS diz que ele está apto, e se cria uma situação que o segurado não sabe para onde correr realmente, né? Então, para onde ele vai correr, doutora? Nesses casos que se orienta, doutor, é realmente buscar a justiça, buscar um advogado especializado para entrar com a ação. A grande diferença, talvez uma das grandes diferenças entre fazer uma perícia no INSS e fazer uma perícia nos autos de um processo judicial é que no processo a pessoa vai ser avaliada por um médico especialista na doença que ela, na queixa, no problema de saúde que ela tem. Se for no coração, vai ser cardiologista. Se for uma moléstia psiquiátrica, vai ser com um psiquiatra. Isso se percebe em razão da atuação de processo, que dá bastante diferença, sim. Novamente eu repito o que o Dr. Felipe falou: a gente não está questionando a atuação do perito médico. Ele no entendimento dele, a pessoa tem condições de voltar a trabalhar, mas nos autos de um processo judicial, se ficar comprovado que quando o INSS deu alta para aquela pessoa, ela não tinha condições de trabalhar, ou seja, que foi uma alta indevida, a pessoa vai voltar a receber o benefício mensal e vai receber, inclusive, o eventual período de atrasados que decorrer entre a alta até voltar a receber. Então, isso é uma coisa que se estimula, é que procure a orientação de um especialista para avaliar se é um caso possível de ingresso na justiça, enfim. E se a pessoa não tiver condições de trabalhar, não resta outra alternativa que não seja o ajuizamento de uma ação judicial. Porque a gente percebe também que fazer repetidos pedidos de perícia no INSS, eu tive alta hoje, espero 30 dias, marco nova perícia, não ganhei. Marco nova perícia, não ganhei. Não tem se mostrado, não tem dado resultado para o segurado. Então, o que se sugere realmente é que encaminhe uma ação judicial. E o juizado especial, agora em Montenegro Federal, tem auxiliado muito nessa? Isso tem sido muito bom, né? A gente que atua na comarca, aqui em outras cidades do interior, na minha opinião, a principal vantagem para os segurados é o fato das perícias médicas estarem sendo realizadas aqui, né? Na maioria dos casos. Alguns casos ainda tem que ser em Porto Alegre, mas hoje eu arrisco dizer que 90% dos casos as perícias são feitas aqui na Rua João Pessoa, na unidade de atendimento da Justiça Federal.
Outra vantagem é que aproximou a Justiça Federal do segurado. O segurado, se quer saber como está o seu processo, tem como procurar o seu advogado, mas tem como ir até a Justiça Federal saber também. Aproximou até o contato do próprio advogado com os servidores da Justiça. Então, foi um ganho para a comunidade muito grande, sem dúvida. Audiências também estão sendo realizadas aqui, né? O advento da unidade de atendimento da Justiça Federal aqui em Montenegro foi muito expressivo, assim, foi muito importante. A realidade da Justiça Federal, claro, todo o processo judicial tem sua burocracia, tem alguma demora, mas a realidade da Justiça Federal comparado com a tradicional morosidade da Justiça Estadual, ela é impressionante. Sabe? Ela é impressionante. Então, assim, se nós pegarmos casos muito parecidos, de natureza muito parecida, benefícios negados por perícia médica, né? Na Justiça Estadual não é incomum um processo desses demorar 5 anos. Na Justiça Federal, por vezes, um processo desses leva 5 meses, às vezes menos. Atualmente talvez leve um pouco mais, né? A greve do INSS não é só dos funcionários da agência, né? A greve engloba boa parte do funcionalismo público federal e abrange também a procuradoria. Então, os advogados do INSS também estão em greve, né? Isso tem trancado bastante os processos também. Esse ano de 2015 tem sido marcado por isso, né? Mas mesmo assim as causas estão tendo resultado. Sem dúvida nem se compara a morosidade da Justiça Estadual, né? Não tem comparação. Né? Essa é uma grande novidade e é muito bom. E outra, a modernidade, né? O processo da Justiça Federal ele é todo eletrônico, o acesso é pela internet, é muito mais rápido, muito mais eficiente, né? Nós sem dúvida, somos a geração entusiasta do processo eletrônico e da Justiça Federal. Assim, a gente trabalha muito e é extremamente prático, extremamente funcional e rápido. E nós dois tivemos experiência com os dois lados da moeda, porque nós tivemos contato com a Justiça Estadual. Não é porque são mais novos, porque sempre trabalharam, não. A gente conheceu o processo, a gente fez processo de papel, né? A gente tem ainda muitos. Eu tenho processos de papel que não acabaram ainda, né? E processos eletrônicos que se renovam diariamente. Perfeito. A doutora Débora e o doutor Felipe são advogados do Gribler, advogados de Montenegro. E o que mais este ano impactou na área previdenciária? A maior demanda hoje, assim, de novidade, né, doutor, é a busca dos segurados para entender essas alterações que a gente já comentou, né? Isso a gente tem sentido que as pessoas estão muito preocupadas, muito receosas. Muita gente nos procurou achando que agora a regra anterior tinha acabado, não podia mais se aposentar, ia estabelecer a idade mínima, né? Mas ainda se tem as demandas tradicionais, né? Os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o benefício assistencial para a pessoa deficiente ou para o idoso, as aposentadorias especiais. Tem uma outra alteração que não é desse ano, se não me engano, foi de 2013 para 2014, que é a aposentadoria especial para as pessoas que possuem deficiência, né? Ela é uma forma de aposentadoria, não é um benefício assistencial, porque hoje existe o benefício assistencial que é o LOAS, mas esse é para quem não consegue trabalhar de fato em razão da deficiência. A aposentadoria especial para o deficiente é uma forma, uma aposentadoria mais com tempo de contribuição e com idade reduzida para as pessoas que trabalham com uma condição de deficiência, seja uma deficiência visual, uma deficiência intelectual, uma perda de membro, amputação de membro. Na prática, ela reduz o tempo de contribuição mínimo na aposentadoria por tempo de contribuição, e daí é feita uma graduação do tempo de acordo com o grau de incapacidade que a pessoa tem. Se for incapacidade grave,
deficiência grave, o tempo de contribuição é o menor possível. Então, a deficiência vai ser enquadrada entre grave, leve e moderada, e de acordo com esse grau de enquadramento, vai ter um tempo mínimo necessário, que é bastante inferior ao tempo normalmente exigido para uma aposentadoria por tempo de contribuição. E na aposentadoria por idade também. E a grande vantagem dessa aposentadoria, além da redução do tempo e da idade, ou seja, a pessoa consegue se aposentar antes, e ela é também uma forma de aposentadoria sem incidência de fator previdenciário. Então, é uma aposentadoria integral, como se diz, porque é a média integral do segurado. Eu concordo com a doutora Débora, especialmente no que se refere ao fator previdenciário, porque o fator previdenciário, ele é o maior vilão do valor da aposentadoria, né? Então, esse chicote não açoita todos os aposentados, porque muita gente tem uma contribuição, um valor baixo, mas o sujeito que tem um salário de contribuição de R$2.000, por exemplo, né? Esse sujeito, daqui a pouco, se ele se aposenta com uma idade mais precoce, entre 50 e 55 anos, de repente ele vai perder 60% desse valor na aposentadoria. Então, 40% desse valor, vai receber 60% desse valor. Enfim, o fator previdenciário, ele costuma ser severo para quem pega a aposentadoria na primeira chance. Mas o brasileiro tem medo que a lei mude. E aí busca. Doutora Débora, doutor Felipe, uma briga antiga dos segurados é a sua equiparação com o salário mínimo. A maioria diz o seguinte: eu, quando me aposentei, recebia 10 salários mínimos, agora estou recebendo 2 e daqui a pouco eu recebo um só. O Congresso aprovou uma lei nesse sentido, e o que acabou acontecendo? Foi quinta-feira ou foi sexta? Eu mandei, acho que foi quarta para quinta? Acho que sexta foi. É hoje, né? Quarta para quinta? Acho que foi quarta-feira. A presidente vetou, né? E agora? O presidente Dilma vetou. Era de se esperar, né, doutor? Exatamente, o que já era de se esperar. Diante do cenário econômico atual do país, do Estado, que a gente tem recebido reiteradas más notícias, assim, né? Uma situação alarmante, preocupante. A presidente vetou, né? Há quem diga que foi até um golpe político que fizeram contra ela para colocá-la numa situação difícil, né? Para colocá-la numa situação em que ela seria obrigada a vetar esse reajuste, né? A gente responde essa pergunta, né, no escritório todo dia. Eu me aposentei com 3 salários. Hoje eu estou ganhando 2 salários, né? E a resposta era sempre a mesma. Olha, infelizmente, a aposentadoria não é vinculada ao reajuste do salário mínimo, então não tem o que fazer. Eu dizia ainda, né? A não ser que a lei mude, mas nunca tive esperança. Não vai mudar. E agora bateu na trave, né? Volta ao Congresso que não vai ter um quórum especial para mudar esse veto. Eu entendo que não. As aposentadorias, elas foram desvinculadas do salário mínimo. Então, hoje, e há muito tempo atrás já, o segurado não se aposenta com 2, 3, 2,5 salários. Não, ele se aposenta com o valor da média de contribuições dele. Ela não tem vinculação ao salário mínimo. Então, se tem muito essa impressão de, eu me aposentei com 3, hoje eu ganho 2, mas isso é em razão da forma de reajuste, que é desigual, né, em relação ao salário mínimo, e quem ganha mais que o salário mínimo. Então, de fato, logo a pessoa atinge poucos salários mínimos e o benefício parece diminuir assustadoramente e diminui, né? Essa questão da vinculação ao salário mínimo, não que ela não se justifique essa pergunta, né? Porque durante um bom tempo foi assim. Quem se aposentou na década de 80, até o final da década de 80 e o comecinho da década de 90, até 1990, antes de 91, né? Ainda tinha essa vinculação ao número de salários mínimos, né? Tanto que existiram revisões que ganharam isso até 91, né? Com o advento da lei nova, isso acabou, né? E aí eu que sempre dizia que não, ainda cheguei a pensar, vou ter que mudar agora a minha resposta, né? Não, mas não vai ser dessa vez. Mas quem dera, eu queria mudar, né? Queria eu mudar e que todo aposentado ganhasse o mesmo reajuste, porque é mais vantajoso. Quando saiu a notícia do projeto de lei estendendo, a gente comentou ainda que seria bom demais para ser verdade. Bom demais nesse momento tão caótico que a gente vive, né? Mas seria o ideal, seria perfeito. Mas, novamente, a justificativa é pagar as contas. O governo afirma que não teria como manter essa extensão desse reajuste. Eu acho ainda que o aposentado só vai ganhar o mesmo reajuste do salário mínimo quando o salário mínimo ganhar só a inflação, que nem o aposentado ganha hoje, né? Enquanto a regra do salário mínimo for de valorização, né? Quando piorar pro salário mínimo. Quando o salário mínimo piorar, daí vão ganhar a mesma coisa, porque infelizmente essa é a realidade. Essa é a realidade. Muito bem, nós hoje entrevistamos aqui os
os advogados previdenciários, doutora Débora Becker-Vogt e doutor Felipe Fernandes, do Gribler Advogados, e agradeço a eles o carinho, a atenção de participar do Varrendo da Redação. Essas informações são importantes, esses temas são importantes, e peço que os dois dêem a sua última impressão para nós encerrarmos nosso Varrendo da Redação. Eu agradeço a oportunidade, doutor, o convite. Foi uma conversa rápida e prazerosa, o tempo passou voando, a gente nem reparou. Eu me coloco à disposição, assim como o doutor Felipe, tenho certeza, para, quando for necessário. Teríamos ainda, se possível, a noite inteira para conversar sobre previdência social e sobre muitos aspectos polêmicos e controvertidos. Hoje a gente acabou limitando mais o bate-papo às inovações, né? Mas estamos sempre à disposição. Foi um prazer. Muito obrigada. Doutor Felipe. Bom, primeiramente, muito obrigado, doutor Marcos, por esse espaço, né? Quero agradecer a companhia da doutora Débora aqui. É muito gratificante poder conversar sobre um assunto que faz parte da nossa rotina e, ao mesmo tempo, nos entusiasma, né? Há interesse das pessoas nisso. Então, a gente gosta muito de tratar desse assunto. Fico muito feliz de ter participado. Agradeço muito aos telespectadores, né? E é isso, ficamos à disposição aí, esperamos que todo mundo que tem alguma dúvida procure ajuda, procure esclarecimento, e nossas portas estão sempre abertas. E a todos vocês, o nosso boa noite, o nosso engenheiro operacional Andrews vai fazer um curso agora, as nossas conversas serão, os bate-papos serão às terças-feiras, gravados, e quando ele voltar, ele prometeu de fazer programa direto. Isso vai ser aí por janeiro, fevereiro ou março do ano que vem. E Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Um abraço especial em nome da Rede Progresso de Comunicações. Muito obrigado.